Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Giovanna Facchini, do canal Diálogos Psicológicos, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cobranças. Pois é, esse tema que apareceu numa frequência altíssima numa enquete que eu fiz lá no Instagram do nosso canal, relacionada a dificuldades encontradas dentro do contexto terapêutico, principais dificuldades encontradas dentro do contexto terapêutico. Apareceram vários temas relacionados a cobranças. Então, desde que valor colocar na consulta, como lidar com falta de paciente, atraso em pagamento, elevação no valor da sessão, enfim. Então, vamos começar? O primeiro ponto, que eu acho que vale muito a pena a gente discutir, porque aparece com uma frequência muito alta de dúvidas, né? Como colocar preço na sessão, que valor é justo, né? E essa questão, essa dúvida, essa dificuldade, eu percebo que ela é mais frequente entre recém-formados, mas eu acho que aqui vale a pena esclarecer para todos, né? Existe um parâmetro básico que a gente deve seguir, que é o parâmetro colocado pelo nosso conselho de classe, o CFP, o Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia, ele disponibiliza uma tabela de honorários para todas as ações desempenhadas por nós profissionais da psicologia, desde uma consulta individual, até orientação profissional, psicodiagnóstico, terapia familiar, terapia de casal. É uma tabela relativamente extensa que determina valores inferiores, valores superiores e valores médios. Hoje, né, 2019, essa tabela coloca como valor, como limite inferior, R$150, então esse seria um valor mínimo de sessão, e o valor máximo de sessão em torno de 260, deu 259 alguma coisinha, R$260. Então, isso é o que o nosso conselho coloca como sendo fundamental da gente seguir. É claro que às vezes uma pessoa que acabou de se formar vai cobrar um pouco menos do que isso, e um profissional que esteja aí na trajetória, né, há muito tempo, coloque valores um pouco superiores também a esse limite superior colocado pelo conselho. Então, assim, flexibilidade, né? Eu acho que a flexibilidade, ela é bem-vinda, mas a gente tem que tentar respeitar esses parâmetros. Então, eu penso assim, que de repente um recém-formado que coloque um valor de sessão lá em torno de R$100, né? É até aceitável, mas não é incomum a gente observar pessoas cobrando valores assim impensáveis, né? Isso é muito ruim quando a gente pensa em termos de categoria profissional, porque é injusto, porque gera concorrência desleal. Segundo ponto. O segundo ponto diz respeito a faltas do paciente. Muita gente coloca que tem dificuldade de cobrar o paciente quando ele falta. Isso é uma questão bastante básica, né, de contrato terapêutico. Eu acho muito complicado a gente pensar em iniciar processo terapêutico sem contratar algumas coisas com o paciente, e isso é um dos pontos que eu acho que é importante constar em contrato terapêutico. Se o paciente precisar faltar, ele tem que avisar com 24 horas de antecedência no mínimo. Esse é o tempo com o qual eu trabalho. Tem terapeuta que trabalha com 48 horas de antecedência, tem terapeuta que trabalha com meio período. Mas o importante é você estabelecer uma regra, né, e deixá-la clara para o paciente. No meu caso, se o paciente não me avisa com 24 horas de antecedência, aquela falta será cobrada. Pensem comigo, esse é o trabalho de vocês, né? Vocês reservaram aquele horário para o paciente, vocês não colocaram outro paciente no lugar. Quando aquele horário estava destinado para aquele paciente, você também na sua cabeça imaginava que naquele momento você receberia aquele valor. E a gente faz planos, né? A gente tem conta, a gente tem que sustentar um consultório, a gente tem que nos sustentar. Então, não teria nenhum motivo
lógico para essa sessão não ser cobrada. O que não é legal é a gente não avisar o paciente e aí quando falta, olha, a sessão vai ser cobrada. Então, isso não é legal, mas isso tem que ficar claro no contrato terapêutico e essa falta tem que ser cobrada, né, quando não respeitar essa regra colocada no início do processo. Pessoal, é claro, né, se uma palavra-chave é contrato terapêutico, a outra palavra-chave é flexibilidade. É óbvio que vão acontecer situações que realmente foram incontroláveis e cabe a mim, né, avaliar se é uma justificativa que cabe relevar essa regra, tá? Então, se de repente, isso aconteceu comigo recentemente, né? Houve o falecimento de um membro da família do paciente. É impensável eu cobrar essa sessão. O filho do paciente acordou muito mal, vomitando, foi para o hospital. É muito complicado esse paciente poder te avisar com antecedência sobre um evento como esse. Então, eu escolho não cobrar quando essas situações são realmente situações de intercorrências que eu julgo como sendo graves, tá? Então, é importante ter essa flexibilidade. Terceiro ponto, atrasos no pagamento. Então, cada terapeuta escolhe fazer essa forma de pagamento de um jeito. Então, tem em conjunto com o paciente. Então, tem situações em que o paciente paga toda a sessão, tem situações que o paciente paga de 15 em 15 dias, ou o paciente paga uma vez por mês. O mais comum é que o paciente pague de 4 em 4 sessões, né? O que perfaz esse mês. Deu 5, deu 6, deu 7, deu 10 e o paciente não pagou, né? Eu preciso falar, isso precisa ser dito, isso precisa ser explicitado, tá? Então, o que eu acho que é muito complicado é a gente deixar o barco correr e de repente isso interferir até no processo terapêutico em si. Então, já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa trazer para supervisão esse aspecto. Essa supervisionanda, ela estava perdendo a empatia pelo paciente, porque a hora que ela estava atendendo ele, tudo que ela conseguia pensar é que ela estava lá, nossa, eu tô aqui, né? Tô aqui gastando meu tempo, tô aqui em mais uma sessão e é mais uma sessão que ele não me paga. Ela começou a ficar tão sob controle desse aspecto do atraso do pagamento, que ela ficou pouco atenta às questões do paciente em si, começou a pegar ranço do paciente. Isso é impensável, tá? E isso é nossa responsabilidade. Isso faz parte da nossa prática profissional. Ah, mas o paciente tem que ser responsável pelo pagamento. Sim, ele tem que ser responsável, mas qualquer coisa que se perca nesse processo, é meu papel como terapeuta elucidar, seja no campo do terapêutico em si, sei lá, de repente é um paciente que chega sempre atrasado, é um paciente que atrasa a sessão, atrasa pagamento, atrasa para o trabalho, atrasa para tudo. E isso pode ser trazido num âmbito terapêutico. Ou muitas vezes é um paciente mais desligado, esquecido. Ou é um paciente que acha que não faz diferença pagar depois de 4 ou depois de 8. Só que faz diferença para a gente, né? E até, eu fico pensando isso também, até se não fizesse diferença, de repente assim, eu tenho 30 pacientes e só um me atrasa, né? Então assim, não tá me fazendo falta, tudo bem ele pagar depois. Até isso é complicado, porque a partir do momento que eu não estabeleço uma regra e deixo a coisa ir correndo, no momento em que isso me prejudicar ou qualquer outra coisa me prejudicar, e eu precisar expor essa regra, fica complicado porque eu já deixei passar muita coisa. Então essa consistência ela é muito importante, tá? E isso é nosso papel, a gente não pode perder jamais esse ponto de vista. Quarta questão colocada lá no nosso Instagram. Subir o valor da consulta, né? Isso parece ser um drama para as pessoas. E assim, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o aluguel de vocês sobe? A conta do supermercado sobe? O condomínio sobe? Sobe, não sobe? Por que o valor da sessão de vocês não pode subir mesmo? Não sei. Que diferença que tem
os reajustes, eles existem, precisa existir. Então, adotem um critério, né? Adotem um critério de, por exemplo, a inflação do ano. É um critério interessante, é um critério que eu uso. E aí, é claro que isso também é um elemento que é interessante de constar em contrato terapêutico e também é um elemento de extrema importância ser elucidado para o paciente. Eu acho complicado você pensar em ajustar o valor da sua consulta todo ano e o paciente não está sabendo disso. Logo que ele começa, não precisa ser num primeiro momento, não precisa ser numa primeira sessão, mas, né, isso precisa ser colocado em algum momento para o paciente, sobre essa questão do reajuste. Eu não costumo ter problemas, os pacientes costumam entender, sabe por quê? Porque os pacientes estão na vida, e na vida as coisas sobem, e não tem por que eles acharem que só a terapia não vai subir, tá? Então, adotar um critério, como por exemplo a questão da inflação, é interessante. E mais uma vez vem o ponto da flexibilidade, né? Então, se tem um paciente que pela história que está sendo tratada ali no processo terapêutico, está com algum revés financeiro, né? Ou já está com muita dificuldade de pagar a terapia, a gente pode pensar em segurar um pouco, aumentar num outro momento. Tudo isso que está sendo colocado aqui, na minha forma de ver, não pode ser tomado como uma regra muito rígida, mas sim como parâmetros para nos ajudar a lidar com essa questão financeira do nosso consultório, tá bom? Quinta questão colocada lá no nosso Instagram diz respeito aos pacientes que desmarcam e remarcam as sessões com muita frequência. Esse ponto eu acho que ele entra um pouquinho na mesma característica das faltas, né? Então, com que antecedência o paciente desmarcou a sessão para remarcá-la. Então, vocês vão ter que estabelecer o que é uma frequência, o que é uma antecedência justa para vocês, né? Mas aqui eu acho que tem um outro ponto, né? Então, o paciente desmarcou com 24 horas de antecedência e remarcou para aquela semana, né? Ou para outra semana, enfim. Só que aí vem um ponto importante que eu acho que vale a pena também destacar, que é o ponto da frequência, né? Com que frequência isso acontece? Então, eventualmente socorrer, tudo bem, mas se isso começa a acontecer com uma frequência alta, isso precisa ser falado para o paciente. Concordam? Que não dá para deixar ir acontecendo, deixa correr também, né? Então, isso prejudica, né, o andamento do consultório, isso faz com que eu também tenha que ficar reorganizando a minha agenda o tempo todo, sem contar que sinaliza um pouco de um descompromisso, né, com o processo. E isso precisa ser trazido para o campo do terapêutico. É mais um elemento que eu acho que pode interferir na relação terapêutica, né? Você começa a acontecer com muita frequência e começa a interferir na agenda, no funcionamento das coisas do terapeuta. Se isso não for trazido à tona, vai ficar ali num campo, né, meio que do subliminar da relação e vai acabar interferindo. Então, isso tem que ser colocado para o paciente. E aí eu aproveito, né, para dizer que tudo isso entra no campo do contrato terapêutico, entra no campo do cotidiano do consultório. Então, eu não preciso, obviamente, no contrato terapêutico, ficar falando com o paciente sobre desmarcar e remarcar sessões. Eu falo da questão das 24 horas de antecedência e isso está subentendido na minha forma de ver. Então, assim, tem que ter cuidado para não ser massivo também o contrato terapêutico. Então, esse aspecto é um aspecto de cotidiano, isso do desmarcar e remarcar, né? Então, eu vou percebendo que isso acontece com algum paciente em particular e vou ter que conversar. Ou vou ter que sinalizar alguma coisa para ele que não está legal, que isso não pode acontecer. Perguntar, né, para o paciente, olha, você está com alguma dificuldade com esse horário, você precisa que a gente reveja, né? E aí entra um ponto que eu queria muito falar, que é o ponto da assertividade. Porque o que eu percebo é que tem muita coisa nisso tudo que a gente falou que diz respeito à inexperiência, à desinformação, mas muita coisa, parece que entra nesse campo
da dificuldade pessoal. E aí, né, não adianta eu vir aqui gravar vídeo para vocês. Se é uma dificuldade pessoal, vocês precisam ir atrás. Então, ou vai para uma supervisão, ou para processo terapêutico, mas é preciso desenvolver. A característica básica do nosso trabalho é de relacionamento interpessoal. Então, se eu tenho questões de dificuldade pessoal relacionada com o trato, né, não o tratar o outro, tratar com o outro, né, o estar com o outro, levar demandas para o outro, isso se torna um grande problema. Concordam comigo? Então, essa revisão pessoal aí eu acho que ela é importante de ser feita, tá? Se você está percebendo que você não dá conta de fazer isso tudo que a gente está conversando aqui, porque tem vergonha, porque tem medo de perder o paciente, se sente intimidado, não acha justo ou não se acha digno de cobrar uma certa quantia, ou não se acha digno de aumentar o valor da sua sessão, ou não se acha digno de levar um problema para o paciente desse caráter, né, da falta, do remanejamento constante de agenda, então alguma coisa está acontecendo com você, né? Porque essas são as características do trabalho que você escolheu, né? E a gente precisa fazer valer isso tudo, né? Por uma questão ética, por uma questão do que você merece, né? É o teu trabalho. A gente investe para chegar aonde a gente está, né? A gente investe em faculdade, a gente investe em cursos, em congressos, em livros, em terapia, em supervisão, e nada mais justo do que isso ser, né, trazido para dentro do contexto terapêutico. Então, por favor, não percam de vista o caráter profissional, técnico, né, que vocês oferecem dentro do consultório de vocês. E isso tem valor, né? Pessoal, é isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou pode deixar um joinha, se inscrevam no canal, vão lá na nossa página do Instagram, Facebook, eu vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês e deixem comentários que outras dificuldades vocês têm dentro do que foi dito aqui, alguma outra dúvida aparece que eu não tenha esclarecido. Vamos lá? Interagir? Vamos dialogar? Eu espero vocês no próximo. Beijo e até!